Projeto Memória Viva Ambev, depoimento de Luiz Carneiro Bastos, entrevistado por Beth Quintino e Rodrigo de Godoy. São Paulo, 13 de janeiro de 2006. Realização Instituto Museu da Pessoa. Entrevista número Ambev HV 027. Boa tarde, seu Luiz. Boa tarde. Obrigado por você ter vindo. Nós podíamos começar com o senhor falando o seu nome completo, data e local de nascimento. Então, Luiz Carneiro Bastos, nasci em Itapajé, Ceará, em 7 de dezembro de 1940. A sua família toda era do Ceará? Toda do Ceará. O senhor podia falar um pouquinho assim, o nome do seu pai, da sua mãe, o que eles faziam? José Maria Mesquita, meu pai, e minha mãe, Dionisa Amélia Lima. Ele agricultor e ela do lar. E o senhor tem mais irmãos? Tenho mais 8 irmãos. Família de cearense tem que ser numerosa. E como que era assim, esse período da sua infância no Ceará? O meu período foi muito boa, inclusive trabalhando na agricultura, porque era a profissão do meu pai. E aos 17 anos eu vim trazido para Fortaleza, onde trabalhei e consegui estudar alguma coisa, né, que no meu interior, infelizmente, não pude. Mas em Fortaleza eu concluí o segundo grau completo e me dou por satisfeito por isso. E o senhor foi sozinho para Fortaleza? Não, eu fui levado por um tio. Ah. O meu tio pediu para mim trabalhar com ele e fui, e foi muito bom. Foi muito bom porque foi o pontapé inicial para que eu pudesse chegar até São Paulo, né? E o senhor ficou em Fortaleza até que idade? Eu fiquei em Fortaleza, eu morei em Fortaleza de 58 até 72, que eu vim para São Paulo no final de 72. E no começo de 73 eu entrei na companhia Cervejaria Brahma, no Paraíso. Então, assim, o senhor podia contar assim, como foi que o senhor veio para São Paulo? Então, o fator principal, a falta de trabalho na nossa cidade de Fortaleza. Batalhei muito, trabalhei de vendedor, trabalhei na Petrobras, mas não era uma coisa assim muito consistente. Então eu precisava de algo mais concreto para que eu pudesse me realizar. E vim, logicamente, que para São Paulo, lógico, como todos, como a maioria, né, à procura de trabalho. O senhor tinha quantos anos? Eu tinha 32 anos. O senhor veio sozinho? Eu vim sozinho. Deixei a noiva no Ceará. Olha! E ela era do Ceará mesmo, lá Fortaleza? De Fortaleza, exatamente. E como que foi esse? O senhor deixou ela lá e veio embora para São Paulo? Confiança, né? Confiança. Ela confiou em mim e eu confiei nela, somente. E o senhor não tinha nenhum contato aqui em São Paulo? Não, aqui em São Paulo, quer dizer, tinha o meu irmão já que morava aqui, tal, e tanto. E quando eu cheguei aqui, fui morar no apartamento do meu primo, que o meu irmão também morava com ele, né? Já tinha família em São Paulo? Próximo a Brahma, lá no Paraíso. Mas ninguém da família trabalhava na Brahma? Ninguém da família trabalhava na Brahma. E quando o senhor chegou, como é que foi o seu contato com a Brahma? O senhor já conhecia? Na realidade, o meu irmão já conhecia um encarregado lá da Brahma, o Cardoso, até um rapaz do Rio Grande do Norte. E o meu irmão conversou com ele, disse: Cardoso, o meu irmão chegou do Ceará, ele está precisando trabalhar. Ele disse: manda ele ir amanhã cedinho lá no Pedrinho. O Pedrinho é quem pegava todo aquele pessoal de fábrica, né? Aí o meu irmão pegou e disse: não, Cardoso, mas sabe que o meu irmão já tem o científico, e naquele tempo o científico era alguma coisa, né? Muito embora só desse direito a você fazer o vestibular.
o meu irmão já tem o científico e tal, eu acho que ele poderia ficar num lugar melhor e não lá fora. Ele disse, então tudo bem. Então, amanhã você manda ele, isso foi no dia 25 de dezembro de 72. Então, amanhã você manda ele lá no departamento pessoal falar com o seu Hélio Lage, que era o gerente do departamento pessoal. Aí eu fui conversar com o seu Hélio. E eu disse, olha, senhor, eu cheguei de Fortaleza e estou precisando trabalhar. E ele disse, oi, já me agradou. Você não está procurando emprego. Aí eu disse, exatamente. E disse, você é o candidato do Cardoso? Eu digo, sim. Então tá bom. Olha, mas só que você vai concorrer com um monte aí. Então tinha a sala dos promotores, né? Os promotores de venda, mas tinha vários candidatos. E aí eu fui concorrer com eles, fazendo um teste. Aí eu tinha duas opções. Ou eu ficava como auxiliar de escritório ou como conferente. O conferente era lá fora, que conferia as cargas, os caminhões que entravam, saíam. Aí eu digo, tudo bem. Mas o teste era igual para todo mundo. Mas só que eu optei, tinha a opção. E eu optei para conferente. Eu digo, não, eu não vou ficar em escritório. E no dia que eu fui admitido, que me deram, que foi no dia 9 de janeiro de 73, eles me deram uma ficha para me ler. Leia essa ficha, porque você só vai ter essa oportunidade de pegar dessa ficha. E estava lá, cargo, auxiliar de escritório. Aí eu disse, não, mas espera um pouquinho, eu fiz para conferente. Não, que nada, conferente lá fora, fica no meio da chuva, do sol. E você vai ter oportunidade aqui de trabalhar no escritório e você vai passar a mensalista, você vai ganhar por mês. E lá fora é diarista. Ganha o dia que trabalha. Tá bom, aceitei. E só voltando um pouquinho, quando o senhor veio para cá e foi para a Brahma, o senhor já conhecia a companhia? Já tinha ouvido falar ou não? Já ouvia falar da Brahma lá em Fortaleza mesmo, né? Porque eu tinha inclusive um encarregado meu lá na Univest, que o doutor Amarílio Macedo, lá da Astra, na época já era Brahma, já era associado à Brahma. O Amarílio Macedo abriu 2 vagas para promotor de vendas. E ele pediu esses candidatos a um colega dele que tinha sido meu encarregado lá na Univest, né? José Roberto. Aí eu fui lá, passei uma semana inteira na fábrica. Um dia eu fiz teste de português, outro dia fiz visita à fábrica, outro dia fui fazer entrevista. Só sei que foi uma semana inteira. Então, sexta-feira nós tínhamos que comparecer com os documentos. Mas quando eu cheguei no departamento pessoal, aí disse, não, mas o promotor de venda tem que ter no máximo 25 anos. Você já está com mais de 30. Eu digo, eu estou velho mesmo, então eu tenho que ir para São Paulo. E aí só acabou vindo trabalhar na Brahma aqui. Sim. Quando eu entrei na companhia em 1973, em janeiro, em fevereiro, o doutor Amarílio Macedo veio fazer o estágio na fábrica de São Paulo. Então, teve uma pessoa que me falou, disse, olha, tem um diretor da Brahma lá na sala do seu Frederico. Você não vai cumprimentá-lo? Ele é cearense. Eu digo, não, eu não vou. Primeiro que ele não me conhece. E segundo que eu não tenho acesso à sala do seu Frederico. O seu Frederico era o nosso superintendente aqui da fábrica. Olha, mas não demorou nada. Uma meia hora depois, o Amarílio Macedo entrou na sala junto com uma outra pessoa, né, apresentando toda a área comercial. E ele ficou um dia conosco lá.
E nisso ele ficou me olhando, ele disse, poxa, eu estou te conhecendo de algum lugar, diga lá de Fortaleza mesmo, você me entrevistou. Poxa, você foi levado pelo Zé Roberto? Foi. E por que você não ficou? Eu digo, porque eu tinha mais de 30 anos. Mas não tinha nada disso e não sei o quê, por que você não foi na minha sala depois? E eu disse, não, mas o departamento pessoal vedou. Vedou, e eu não tive outra alternativa. Mas tudo bem, tudo bem. Agora, me diga uma coisa, você não gostaria de voltar para lá? Eu digo, não, eu já estou aqui. Vou ficar. E essa notícia correu na fábrica inteira, que eu era amigo de um dos diretores de Fortaleza. Então, veio várias pessoas falar comigo para ver se eu conseguiria uma transferência de São Paulo. Eu digo, rapaz, fica quieto, porque não existe isso dentro da Brahma. E de modo que passou. E essa história eu tive que repetir agora na última vez que eu estive na Abras, né? Eu encontrei com ele, o Amarildo Macedo, né? E aí eu até contei essa história para ele, né? E ele disse, poxa vida, rapaz, então... Aliás, eu estava junto com o seu Ulisses, né? Você conheceu o seu Ulisses? Conhecemos, né? deu depoimento. Pois é. Então, e aí o nosso senador, José Dias Macedo, né? O pai do doutor Amarília. Então você merece agora um brinde especial. Aí ganhamos camiseta, ganhamos um monte de coisa. Lá no stand da fábrica de... Como é que é, meu Deus? Que é do mesmo grupo, né? Porque moinho do moinho, né? Eles têm vários moinhos, é a Dona Benta. Dona Benta. Ganhamos lá um monte de brinde da Dona Benta. Mas isso é muito, muito gratificante. 40 anos depois, 40 anos depois, exatamente. Mas isso é muito gratificante. E como que foi seu dia a dia, seu Luiz, quando o senhor chegou, o senhor acabou ficando no escritório, uma coisa que o senhor não estava querendo? Não estava, exatamente. Não, foi muito bom. Sabe por quê? Porque quando chegou mais ou menos 8 horas da manhã, eu entrava às 7, 8 horas da manhã, já chega lá o pessoal com o café, e eu digo, puxa, mas aqui é diferente, hein? Aí, meio-dia, Luiz, você vai almoçar, o refeitório nosso é aqui. Até então não estava sabendo nada. Então nós tínhamos 3 refeitórios, né? Refeitório A, que é da diretoria, o B, que era do pessoal do comercial, e alguns encarregados da fábrica, e tinha o C. O refeitório C era do pessoal que trabalhava lá fora, na fábrica, né? E de modo que o garçom ainda chegou, perguntou, o senhor toma chopp? Eu nunca tinha tomado chopp na minha vida. Foi a primeira vez. Bom, cerveja tudo bem, né? Mas o chopp, então, eu pensava que seria, digamos assim, um gosto diferente da cerveja, né? E a diferença só que um é do barril e o outro é da garrafa, né? Logicamente. Não, e aí eu achei aquilo lá espetacular. Eu digo, puxa vida, acho que é esse lugar aqui mesmo que eu estava precisando. E toquei. E o senhor fazia o quê? O que é da sua função? A minha função, eu fui para tirar nota de chopp, né, na expedição, trabalhando na expedição, auxiliar de escritório. E trabalhei mais ou menos 1 ano na expedição, e a minha função era tirar nota de chopp, gelo, naquele tempo que a Brahma também vendia gelo, principalmente tirando plantão no carnaval, né? O pessoal... o carnaval você tinha que pegar e distribuir gelo para todos os clubes, a maioria dos clubes de São Paulo, né? Onde tinha baile de carnaval, então você tinha que pegar e
e distribuir gelo desse pessoal, através do distribuidor, lógico, mas tinha que ter alguém para tirar nota, né? E eu, como era um novato, o Luiz fica. Então tudo bem, fiquei. E fazendo hora extra nessa época, né? E foi, assim, muito bom. E depois de um ano, mais ou menos, aí a companhia comprou uma máquina eletrônica que emitia nota fiscal e substituiu alguns funcionários, né? E os novatos, logicamente, que estavam sobrando, seriam até dispensados. Mas aí o departamento pessoal, como o departamento pessoal tinha solicitação de funcionários auxiliares em outros setores, achou por bem segurar a mim e mais outro rapaz que iria ser mandado embora, né? E de modo que aí nós fomos aproveitados e eu fui para a estatística. A estatística era onde fazia a distribuição do chopp, junto às revendas. E fiquei muito à vontade lá, fazendo aquilo que eu faria anteriormente, né? Ou seja, sempre lidando com chopp. Fazendo o controle dos barris, bombas e etc. da companhia. E nesse período, seu Luiz, como que era a fábrica ali da Brahma no Paraíso? Era muito grande, tinha muitos funcionários? Tinha. A fábrica da Brahma, como eles costumavam dizer, que era a maior fábrica artesanal da companhia, então existia muita gente para trabalhar, porque não existia a automatização que tem hoje, né? Então o caminhão chegava na plataforma e tinha que ser descarregado mesmo no braço, né, como se diz, né? As garrafas, a mesma coisa, os engradados, e de modo que existia uma mão de obra muito grande e que ocupava muita gente, né? E tudo aquilo ali era mais ou menos assim, meio no braço mesmo, né? E de modo que era essa a razão pela qual a fábrica tinha bastante gente. Então, uma fábrica pequena daquela ali tinha época que estava com 950 funcionários. Nossa! Pois é. Agora, só com uma diferença, né? Que segundo um gerente nosso falou, ela era pequena, mas dava lucro. Isso que me interessava, né? E era um turno ou 2 turnos? Não, tinha... a fábrica, ela trabalhava os 2 turnos. A fábrica funcionava os 2 turnos, né? O comercial não. O comercial trabalhava só as 8 horas normais. Mas geralmente o pessoal fazia muita hora extra também. E o senhor que não tinha conhecido o chopp antes de chegar, o senhor ia dar umas voltas na fábrica para ver como fazia, como é que era? Olha, eu ia muito assim na base da curiosidade, né? E eu fiquei trabalhando na estatística 1 ano, depois me colocaram na festividade. Festividade? Festividade. A festividade é onde, como eu digo, lá foi onde eu perdi meus cabelos. Porque a festividade era um setor da companhia que o cidadão, quando ia para lá, não durava. Era no máximo 3, 4 meses, ele estava pedindo para sair. Nossa! Porque não era fácil. Então você tinha que controlar, não somente casa de chopp, distribuição de bolachas, luminosos, toda a área de propaganda da companhia, tudo pela festividade, distribuição de brindes, camisetas, lápis, todo esse material. Então você tinha uma atividade muito intensa, além de dar acompanhamento a todas as festividades que existiam, né? Por exemplo, final de semana, clubes. Nos clubes, final de semana você tinha que mandar o pessoal para trabalhar. Tanto que no dia que eu fui
inauguração do original, que acho que vocês aqui conhecem, né? Então, um dos donos chega para mim e diz assim: poxa vida, Luiz, como é um prazer te ver aqui na minha inauguração, né? E eu olhava para ele e não conseguia lembrar. Eu disse: poxa vida, estou tentando lembrar o teu nome e não consigo. Espera um pouquinho, seu Luiz. Olha, todo final de semana eu ia na companhia para ver onde é que você ia me mandar trabalhar. Porque a gente fazia uma escala e colocava lá na sala dos promotores, né? Com o nome de cada evento, o responsável e os promotores da companhia que iam trabalhar. Aí, no caso, aí do sócio do original, o Edgar, né? Então, o Edgar falou para mim: Luiz, francamente falando, foi o melhor lugar que eu trabalhei na companhia, foi na área de chopp. Tanto que hoje eu estou escolhendo chopp para me pegar e dar continuidade. Porque, na realidade, é uma coisa muito gratificante. Apesar do trabalho que você tem que ter, mas você precisa gostar. E final de semana você tinha que dar acompanhamento. Eu, no meu caso, por exemplo, né, dava acompanhamento a esses eventos, né? Festa no São Paulo, festa não sei onde, era nos clubes, né? E, além disso, tinha aqueles eventos que você participava normalmente, Feira da Bondade, que naquele tempo era muito intenso, né? Era uma atividade muito intensa. Era uma semana inteira que você ficava ali. Feira do automóvel. Então, todo esse... montagens de barracas, né? Ia inaugurar um shopping, então você tinha que ter lá 4, 5 barracas. Então, você tinha que montar essa barraca para poder fazer a distribuição de chopp na barraca. E de modo que os nossos finais de semana eram sempre muito movimentados. E quando o senhor mandava, né, fazer essa distribuição dos lugares e tal, o senhor ia para fazer um acompanhamento, para fiscalizar se estava tudo certo? Eu fazia um acompanhamento, sim. Eu fazia um acompanhamento. E às vezes tinha dia que você tinha de 3, 4 turmas, né? Montando barracas para esses eventos. Então, eu tinha que pegar e dar um acompanhamento, porque em cada local, logicamente, que tinha um promotor acompanhando, mas eu tinha que estar sempre dando uma fiscalizada, né? E, seu Luiz, assim, uma curiosidade. Nessa época, a sua noiva veio para São Paulo já? Não, ela, um ano depois que eu vim para cá, ela veio e nós nos casamos. Ah, então foi rápido. Foi. Então, eu me casei em dia 19 de janeiro de 74. E de modo que ela não esperou muito tempo, não. E o senhor continuou morando no Paraíso mesmo? Não. Aí eu fui morar em Osasco. Olha só, do Paraíso, que eu morava um quarteirão da Brama, depois saí daqui para ir para Osasco, pegando esses transportes, né? Então, foi assim uma mudança radical. Porque a tia da minha esposa já morava lá. E ela, quando veio de Fortaleza, ficou na casa da tia. E aí surgiu a oportunidade de nós alugarmos uma casa bem próxima, né? Onde uma outra tia dela havia morado antes. E eu não tinha tempo de procurar. A bem da verdade era essa. Porque todo dia o dia que eu saía mais cedo, eu saía 10 horas da noite. Nossa. Mas é porque realmente era um volume de trabalho muito grande, viu? Fazer toda aquela distribuição de material, de equipamentos, e solicitação de chopp, venda de chopp particular. Isto é que era terrível. Particular O particular o cliente e tal, vai fazer um batizado e tal, tem que ter chopp e tal, ia lá, fazia o pedido. Então, nós tínhamos as bombas, né, para atender particular.
E a gente fazia aquela distribuição, quer dizer, proporcional a cada revenda, quer dizer, de acordo com os pedidos de cada revenda, você tinha que, no final de semana, fazer a distribuição de todas aquelas bombas, né? Junto ao industrial. O industrial esterilizava e a gente fazia a distribuição junto com eles. Aí as revendas eram avisadas, olha, vocês têm que pegar tantas bombas para atender tantos. Então você tinha que liberar todo aquele... Além do chopp das casas, que a revenda tinha que pegar, nós tínhamos que pegar e ainda dar aquela cota das festas. E nesse período, o senhor lembra assim, qual é a revenda que mais pedia chopp? A revenda aeroporto. Revenda aeroporto. Em virtude do volume de casas, de maior volume, né, de chopp vendido. Naquela época, quem mais vendia chopp, por exemplo, era um João 100. O João 100 eu cansei de pegar em mês de dezembro, computado para o João 100, 40 mil litros de chopp. Não era moleza, não. Mas por que tudo isso? Porque não existia grande número de casas, né? Quer dizer, depois o pessoal foi, como é que se diz, instalando novas casas, e aí esse consumo passou a ser mais diluído, né? E tinha muito material promocional, assim? Tinha, muito. tinha. Fazia muito? Tinha muito. Olha, camiseta, por exemplo. Então, tinha uma corrida em Interlagos. Você disponibilizava muitas vezes de 2 peruas, né? Combis, né? Quem também utilizava a Kombi lotada de camiseta. tinha uma grande abundância de material promocional. Porque o período de Fórmula 1 foi meio rápido, né? Porque a Brahma patrocinava o José Carlos Patti, né? Isso. Mas depois do José Carlos Patti veio a Fórmula 3, onde tinham 2 carros que corriam pela Brahma. E sempre que vinham para São Paulo, a corrida era em Interlagos, então existia um volume muito grande de distribuição desse material promocional. Pelo que o senhor está contando, assim, era muito agitado, acontecia muita coisa. Acontecia algumas coisas assim, pitorescas, que o senhor lembra, você fala, nossa, que devia acontecer, né? Bom, as coisas pitorescas sempre aconteciam, né? Sempre aconteciam. Bom, numa inauguração, por exemplo, nós fomos fazer uma inauguração aqui na Juscelino Kubitschek, bem próximo aqui. Tinha uma casa, tinha um bar chamado Poker. E só sei que a hora que me levava para casa, o nosso motorista estava tão bom que ele tentava ir para Osasco e não conseguiu. E deu não sei quantas voltas ali ao redor do Anhembi. E aí não sei que caminho que ele fez. E eu digo, Samuel, você está perdido, Samuel. Aí o Samuel pega e diz, hein? Mas ele quase que dormindo, sabe? Não. E só sei que nós fomos pegos quase perto de Guarulhos pela Honda, né? Mas para onde é que você está pensando que você vai? Aí eu, não, estou levando o seu Luiz aqui em Osasco. Aqui em Osasco, rapaz, você está indo para o Rio de Janeiro. Só sei que o guarda ele foi muito bom, viu? Porque ele disse, eu vou aqui na frente, eu vou fazer uma manobra contigo para você poder retornar pela Dutra. Olha só. Então, isto realmente ficou na história, viu? Se o senhor tivesse dormido, o senhor ia acordar no Rio. Ia acordar no Rio. Então, no dia seguinte, todo mundo ficou sabendo dessa história, né? Porque isso aí não acontecia mesmo, né? Porque, sei lá, todo mundo cansado. E se não tomasse um pouco também não aguentava. Não aguentava.
Esse foi o caso mais pitoresco que o comercial ficou conhecendo. E o senhor ficou nessa área até quando, seu Luiz? Eu fiquei nesta área até o Grupo Garantia assumir o controle acionário da companhia, né? Então, assim, vamos voltar então um pouquinho. Uhum. Como é que foi quando a Brahma adquiriu a Skol? Quando a Brahma adquiriu a Skol, foi muito bom. Foi muito bom porque foi na década de 80, né? E na década de 80 houve uma certa crise comercial, onde o pessoal da fábrica ameaçava fazer greve, né? E de modo que nessa época nós tivemos inclusive uma psicóloga, né? Que ela dava palestra para o pessoal para ir tentando colocar as coisas em ordem, né? E então, o seguinte, a Priscila, que era a psicóloga, é quem pilotava as reuniões. Aí um funcionário disse, a Brahma não tem dinheiro para dar um aumento para o funcionário, mas tem dinheiro para comprar uma Skol. Aí a Priscila pegou e disse, bom, mas aí é o seguinte, aí envolve outras coisas, tem outros fatores. Quem é que está aqui do comercial? Luiz, por favor, me dá uma explicação melhor aí para o pessoal. Aí eu peguei e disse assim, olha, graças a Deus que a Brahma conseguiu comprar. Porque se ela não conseguisse comprar, porque a Antártica já não teve esse poder, né, de comprar, porque primeiro foi oferecido para a Antártica. A Antártica demorou a dar a resposta, e aí foi oferecido para a Brahma. E dentro de uma semana, a Brahma resolveu a compra da Skol, né, que foi em 1980, né? E a crise veio em 81, 82, 83, então era muita dispensa de pessoal aí, a gente fazia uns cortes meio violentos, né? Mas a área industrial, logicamente, que tinha maior prioridade, e o pessoal chiava porque não recebia aumento. Exatamente por isso. Aí eu falei que, graças a Deus, a Brahma pôde comprar. Porque se por acaso a Brahma demorasse a dar uma resposta, tinha um grupo aí louco para entrar com cerveja no mercado, que era a Spal, Coca-Cola, né? Eu digo que você já pensou? Então, se a Coca comprasse a Skol, logicamente que ia ser a maior pedra no nosso sapato, né? Em termos de mercado. Lógico que iria dificultar mais ainda. Aí a Priscila pegou e disse, olha aí, gente, como é, olha só como a história é outra. Então, a compra da Skol foi exatamente para preservar o emprego de vocês. E de fato, o pessoal também não retrucou, né? Não houve, digamos assim, insatisfação do pessoal. E eu digo, mas é isso mesmo. Essa é a razão principal. E seu Luiz, nesse período era no comercial? Comercial. O comercial Brahma e Skol não se juntaram? Não se juntaram. Não se juntaram. Depois do advento aí do Grupo Garantia, aí sim. Aí o pessoal da Skol veio a se agrupar conosco aí no Paraíso, utilizando inclusive a mesma garagem, né? Mas as áreas comerciais funcionando independentes, né? Então a Skol não interferia na Brahma nem na Brahma, né? Quer dizer, cada um tinha o seu comando. E nesse período o senhor continuava tomando só Brahma? Não. O senhor tomava uma Skol também? Eu tomava Skol, porque aconteceu o seguinte, quando o dia que o senhor Vicente de Paula da Conceição, que na época era o nosso gerente comercial, me convidou para tomar conta do chopp, ele disse, Luiz, você, em cada casa de chopp, você tem a obrigação de tomar um chopp. Não somente da Brahma, mas da concorrente também. Que é para você aprimorar o seu paladar e saber
discutir o assunto e o fator de qualidade. Tá bom. Então, e o seu Ulisses disse que não, ele não falou isso para mim não, porque um diretor não manda o funcionário tomar bebida da concorrente. E eu digo, isso não é na sua época, rapaz. Ele ficava louco comigo. Mas isso era na sua época. Hoje não, hoje a coisa é mais livre. Bom, então, assim, um pouquinho para a sua vida pessoal, né? O senhor tinha que ir nos lugares, o senhor tinha que visitar os bares, as casas, tinha que ir nas festas. E como é que ficou essa coisa com a sua esposa, né? E o pior é que na época nem telefone eu tinha. E as coisas aconteciam, digamos assim, na última hora, que você tinha que ir, por exemplo, à noite, tinha que ir para Diadema, para o Grande ABC. E chegava em casa, tinha que pegar e me reconciliar. Aí um dia a minha esposa ainda me perguntou, por que você casou? E eu disse, para ter uma esposa maravilhosa que eu tenho. Saiu bem. Mas é verdade. Porque, caso contrário, colegas nossos mesmo, vários se separaram, exatamente por essa vida desregrada que levava. E no outro dia você tinha que chegar cedo na companhia. Exatamente, tinha que chegar cedo na companhia. Por quê? Porque os problemas estavam lá esperando. Né? E os problemas estavam esperando. Então, para mim era muito mais fácil eu vir para a companhia cedo e tentar colocar tudo em ordem do que ficar em casa, porque eu também não iria descansar. Até eu tive um gerente, né, que disse, olha, Luiz, o dia que você trabalhar à noite, você ficar à noite por aí, no dia seguinte você entra só depois do meio-dia. Eu digo, não, Baroni, mas acontece que as coisas acontecem tudo no período da manhã. Se você não engrenar no período da manhã, então você vai perder o dia. E de modo que, paciência, né? Mas alguém tinha que fazer, né? Tinha. Alguém tinha que fazer. E o senhor, com essa coisa, o senhor foi aprimorando o seu paladar do Fui. Até depois eu tive que fazer foi em 1976, 96. 96 eu tive que fazer um acompanhamento aí de visitantes à fábrica. E aí o gerente industrial sugeriu que eu fizesse um roteiro, aprendesse todo aquele roteiro da fábrica, porque eventualmente poderia chegar um grupo, né, para visitar a fábrica e não ter um cervejeiro disponível. Ele disse, Luiz, o melhor é você aprender o roteiro da fábrica e fazer também uma degustação. E a degustação é feita às 6 horas da manhã. É às 6 da manhã? 6 horas da manhã. Então, de cada tanque você tem que degustar o produto que foi retirado. Ele é extraído de uma garrafa e aí você pega, tem um copinho e de uma garrafa para outra aí você come uma bolacha, água e sal, que é para neutralizar o paladar. E aí você vai degustar a segunda. E como já tinha Brahma e Skol, né, funcionando na fábrica de Guarulhos, então você tinha que diferenciar quem era Brahma e quem era Skol. E de modo que eu fiquei até satisfeito, que o Fogão Óleo disse que eu fiquei acima de 50%. Nossa! Não pode ficar abaixo de 50%, né? E, seu Luiz, assim, quando a Brahma adquiriu a Skol, quais foram as maiores mudanças? Aconteceram mudanças? Não. Continuou? Continuou a mesma coisa. A gente, inclusive eu até falava, a gente tinha dificuldade muitas vezes de instalar uma casa de chopp e o cidadão dizia, não, alguém veio aqui e me oferecer Skol. Ótimo, pode colocar Skol, é excelente. Primeiro porque estava nos ajudando, né? Quer dizer que eu costumava dizer que o dinheiro entrava na mesma calça, um do lado direito, outro do lado esquerdo, né? E eu muitas vezes eu até gostava mesmo de fechar negócio para a Skol, né? Não, eu pegava, em vez de pegar e falar o contrário, não, pode instalar, instala o chopp da Skol e tudo bem.
deu certo, várias instalações nessa época, né? Porque cada um trabalhava a sua, como eu já falei, a área comercial era independente. Então, ninguém interferia na área do outro. E nem tampouco tentava tirar. Como é que se diz? Ganhar um ponto de venda porque tinha um bom volume. Não, se está vendendo bem, deixa vender bem. Vamos ser irmãos na parceria, né? E, seu Luiz, nesse período, ainda antes do Garantia, aí depois, lógico, continua, mas aí a gente fala depois, tinha a fundação da Brahma. Sim. Qual era a função da fundação nesse período, assim, o que ela... Olha, basicamente eu não tenho assim muitos conhecimentos, eu não tinha muitos conhecimentos, né, da fundação, porque nós tínhamos um departamento pessoal muito ativo, né, que tudo que vinha pela fundação, logicamente, que era pilotado pelo departamento pessoal. Então você ficava, eu basicamente não tinha essa preocupação. Não tinha essa preocupação e nem tampouco tinha, digamos assim, acompanhamentos, né, pela fundação. Lógico que eu, como o meu setor era festividade, e eu tinha uma cota mensal de produtos, né, tanto chopp como refrigerantes, quando eu achasse necessário para fechar um negócio, dar um desconto, qualquer coisa assim. E muitas vezes eu não gastava tudo, né? Porque você tinha que segurar. Ia segurando, né? Porque guardando na manga da camisa, como se dizia. E lógico que o pessoal do departamento pessoal, muitas vezes, para agilizar um determinado assunto, né, nessas instituições, claro que se você agradar é bem melhor, né? Então, e o pessoal vinha muito, Luiz, eu estou aí com o pessoal aí da fundação, isso aqui, pá, tal. E eu precisaria, tem uma pessoa aniversariando, eu queria dar um chopinho e tal, daria para você me liberar aí uns 100 litros? Tranquilo. Camisetas, toalha de praia, essas coisas. Sempre tinha. Sempre tinha. Então, quer dizer que o próprio pessoal do departamento pessoal já fazia um trabalho muito bom, né? E a gente tinha, digamos assim, esta amizade, né, muito boa. E que, no fundo, era uma família, né? Era uma família unida. Inclusive junto com os revendedores, né? Os revendedores, por exemplo, o Jundiaí, o São José dos Campos, não foi, estava promovendo aí um futebol, a gente saía 2, 3 ônibus aqui da fábrica para jogar lá. Então isso tudo era uma integração muito boa, né? Atendia mais a revenda do estado de São Paulo? São Paulo do interior, né? E quais são as cidades do interior? É de Taubaté para cá, para Santos, que vai até Campinas, né? Jundiaí, toda essa área aí, Sorocaba, tudo era atendido pela filial São Paulo, né? Sim. E até lá, Caraguatatuba, como continua até hoje, né? E o senhor ficou todo esse período centrado lá no Paraíso mesmo? No Paraíso. Certo. Aí, quando foi desativada a fábrica do Paraíso, então todos nós ficamos sediados em Jacareí, a fábrica de Jacareí. Só que a fábrica de Jacareí não fabrica chopp, ou seja, não embarrila chopp. E o senhor foi para Jacareí? Hein? Sim, fiquei sediado lá. Mas só transferência de papelada, né? Mas a minha atuação mesmo é em São Paulo. Porque aí a fábrica fechou. Quando foi isso? Isso aí já na década de 90, né?
É década de 90, né? Agora, o ano assim eu não me lembro, porque a fábrica foi desativada e nós ainda ficamos muito tempo aí utilizando as dependências, né, da fábrica de escritório. Depois a Brahma alugou umas salas num prédio que tem ali no final da Viaduto do Paraíso, né, que vai para a Beneficência Portuguesa. Ficamos aí um bom tempo. Depois viemos para Juscelino, da Juscelino Centro Empresarial e agora, por último, Moca. E esse período que a gente está falando, como é que foi quando o Garantia veio para a Brahma? Quando o Garantia veio para a Brahma, foi uma coisa muito boa. Sabe por quê? Porque era um período de renovação. Um período de renovação. Então, tudo que renova, tudo que modifica para melhor, então a gente tem que pegar e bater palmas, né? Inclusive, na época, o meu setor foi extinto, né? O setor do chopp. Por quê? Porque o pessoal do Garantia achou que o chopp estava funcionando redondo. A única defasagem que existia era na área de autosserviço, supermercado, né? Então, o setor de chopp foi extinto, porque aí ficou entregue, digamos assim, ao CAT, né? A assistência técnica, que tomava conta, que já fazia tudo muito bem, e o restante dos encargos para as revendas, ou seja, a distribuição de bolachas. Então, cada revenda tinha que pegar e mandar fabricar a quantidade de bolacha necessária e fazer a distribuição. Só que os revendedores, na época, porque na realidade, o lucro do chopp, ele é pequeno. Ele é pequeno. Então, para você pegar e mandar fazer bolacha, na quantidade que o ponto de venda acha que deve receber, então o lucro seria zero até, pela margem do revendedor. E de modo que aí houve uma insatisfação muito grande, porque os revendedores também não podiam fazer a quantidade necessária, né? E nisso eu fui também para supermercado, eu e a minha equipe. Nós fomos todos para supermercado. E ainda fiquei 8 meses em supermercado. Mas depois houve, digamos assim, existia uma insatisfação muito grande em alguns pontos de venda, porque disse que a Brahma estava negligenciando. E sei lá, mas é porque o pessoal às vezes ficava mal acostumado também, né? Porque anteriormente o que o camarada pedia, logicamente que a gente tinha condição de atender, não 100%, mas vamos dizer que 80% a gente atendia, né? Agora, lógico que esse pessoal já estava acostumado com aquele sistema e tal, era só telefonar, pronto, estava lá o promotor. E muitas vezes as revendas não tinham essa condição também de estar ali, né? Mas aí o Garantia, logicamente, que deu a grande abertura, né? Modificando toda a estrutura de venda, das revendas, e tudo isso para melhor, logicamente, né? Colocando numa condição muito prática, né? E de modo que, modernizando também, né? Modernizando, então, informatizando tudo. E isto realmente foi uma revolução muito positiva, né? Então, você conseguia, digamos assim, as informações que você precisava de uma maneira muito mais rápida, né? Diante da informática, né? Mas, Sr. Luiz, eu queria que o senhor me explicasse se quando o senhor fala que o senhor foi com a sua equipe para o supermercado. Sim. O que vocês faziam lá? Como que era isso? Então, nós trabalhávamos juntos às revendas, né? Fazendo pesquisa no mercado, né? Inclusive já naquela sistemática de verificar produto vencido.
Então isso aí pegava, como é que se diz, muito pesado, né? E vendo o produto vencido, fazendo com que a revenda trocasse aquilo lá, né? E em algumas revendas, logicamente, que a gente até às vezes sentia uma certa dificuldade, porque a coisa não era assim muito rápida como a gente gostaria que fosse, né? É uma coisa meio de fiscalização. É uma fiscalização, exatamente. Então, e visitando, inclusive, os próprios compradores de supermercado, né? A minha função, por exemplo, era trabalhar junto ao vendedor do supermercado, né? E nisso, fazendo visitas a lojas de rede, principalmente nessas periferias que tinha loja aí que nem comprava, né? E de modo que a gente tinha que colocar tudo isso aí, tinha que positivar. E nesse período o senhor fazia tanto Brahma quanto Skol? Não, só Brahma. Só Brahma. Inclusive o chopp também, o chopp era só Brahma, Skol tinha a sua equipe, Brahma. E o senhor fazia tanto desses dos supermercados aqui, quanto do chopp nos bares? O senhor continuava fazendo? Não. O chopp nos bares aí ficou, logicamente, sob a responsabilidade da revenda. Ah, tá. Sob a responsabilidade da revenda. Então, a revenda que fazia a distribuição da bolacha, o pessoal do CAT, que dava assistência técnica, já ficou orientada, qualquer reclamação do ponto de venda, já tem autorização para ligar para a revenda, olha, fulano de tal está precisando de visita, assim, assim. E aí tudo tentou se fazer nesse sentido. E depois de uns 8 meses que eu estava em supermercado, depois eu fui puxado novamente. Mas eu sozinho, a minha equipe não. Porque aí eu tive que pegar e fazer uma estruturação interna para ver a necessidade de equipamentos, para suprir essas necessidades, né, do mercado. Então, e aí o gerente comercial teve que adquirir verba para comprar bolachas, né? E de modo que, a bem da verdade, bolacha, quem deu esse nome foram os portugueses. Porque o nome técnico mesmo é pires de papelão. Como que chama? Pires de papelão. Pires de papelão. Porque o pires, o que é? É aquele recipiente que recebe, né, a xícara, né? Ah. Então, e aquela bolacha, ela recebe o copo, né? É o pires de papelão. Mas os portugueses, uns chamam de pastilha, outros chamam de bolacha. Mas os portugueses que estavam aqui em São Paulo, é isso? Sim. Ah, aqui no Brasil que chamavam de bolacha. Exatamente. Então, bolacha, então eu acho que hoje o nome mais apropriado mesmo é bolacha. Todo mundo passou a chamar bolacha, exatamente, porque o português chamava. E as bolachas, ficaram até quando que a revenda fazia? Olha, as revendas ficaram até mais ou menos 1 ano fazendo essas bolachas. Depois a Brahma reassumiu, tá? Reassumiu porque não tinha condição mesmo de pegar e ficar pela revenda, porque estava causando um grande descontentamento dos pontos de venda. E o Rio de Janeiro, no caso, por exemplo, não repassou para as revendas esse encargo, né? E no Rio eles continuaram assumindo o custo, né, desse material, que para nós é muito bom. Por quê? Porque faz a nossa propaganda, né? Agora, para o português, não. Para ele funciona para não sujar a toalha dele. Né? Cada um com a sua... Mas, exatamente. Seu Luiz, quando foi todo mundo para Jacareí, houve essa transferência, tudo, o senhor ficou preocupado que o senhor poderia ficar sem trabalho? Não fiquei. Não fiquei porque de imediato nós já recebemos uma circular, né, explicando as mudanças que estavam havendo e
e que nós continuaríamos sendo funcionários da empresa com os mesmos benefícios, né, com as mesmas regalias e tal. E de modo que eu não fiquei preocupado. E aí, nesse período, o senhor ficou centrado na Juscelino? Foi assim, a gente passou vários períodos em lugares diferentes, né? Então, a fábrica fechou, ficamos ainda alguns meses lá, utilizando as instalações, né? Escritórios, negócio todo. E depois ficamos num outro escritório próximo, né? Lá do Paraíso. Depois viemos para Juscelino, da Juscelino, Centro Empresarial. Aí, Centro Empresarial, porque houve a divisão, né? Houve a divisão. Aqui a AC ficou aqui, né? Nesse prédio. E o comercial foi todo lá para Moca. O que antes funcionava tudo lá no Centro Empresarial, então aí houve a divisão. E quando houve a fusão, né, da Antártica com a Brahma, e que chegou a notícia para o senhor, qual foi a sua reação? Foi de espanto? Qual foi a sua reação? Foi de espanto. Foi de espanto. Foi de espanto. Inclusive, teve até uma filha de um antigo revendedor da Moca, né? A Cristina, filha do senhor Litório, né? Disse: "Ô Luiz, você era um tremendo adversário da Antártica. Como é que você está? Como é que você está? Como é que ela falou, meu Deus? Como que você está administrando isto, né? Na tua mente?" E eu digo: "Olha, Cristina, francamente falando, eu ainda estou meio perdido. Eu nem sei bem como é que a coisa vai funcionar. Mas eu digo, seja lá o que for, o importante é que a gente esteja unidos, trabalhando com um só objetivo. Ou seja, de continuar dando aquele suporte que a empresa precisa, né?" E antes da fusão, como que era, né? O senhor deve ter vivido muitas coisas, muitos casos de Brahma e Antártica, essa rivalidade. O senhor deve ter passado por grandes... Meu Deus do céu, essa rivalidade era terrível. Eu, por exemplo, visitava um ponto de venda. Eu digo: "Aqui, a Antártica não passou ainda." Eu pensava, né? Chegava lá, eu ia contactar o cidadão e disse: "Não, já fechei." "Fechou com quem?" "Fechei com a Antártica. O Bertolcini já passou por aqui." O Bertolcini era um diretor comercial, que esse homem tinha uma visão extraordinária de mercado, e ele recomendava aos funcionários dele que onde tivesse mais de um tijolo desmontado, mais de um tijolo numa calçada, ali deveria estar nascendo um ponto de venda. Então já era para ser contactado. Olha só a visão de mercado que ele tinha, né? E de modo que ele era terrível. Onde eu, por exemplo, ia numa churrascaria Ponteio. Essa churrascaria, aqui vai ser uma churrascaria, um bruto ponto de venda. Chegar, não, Bertolcini já esteve aí, já fechou conosco. Padaria, pelo amor de Deus, também a gente não pegava uma. Então, aqui tem várias padarias que tinham chopp. Ele colocava chopp exatamente para poder ter a garantia da exclusividade, né? Porque o ponto de venda que tinha chopp, então, lógico que a prioridade para cerveja e refrigerantes tinha que ser, né? Da empresa que colocou o chopp. No Bexiga, então, né? As pizzarias antigas do Bexiga, todas elas tinham chopp Antártica. Podia até nem vender. Mas... Aí eu peguei aqui uma particularidade, viu? Que um dia eu conversando com um cidadão da Antártica, cujo nome não lembro, eu digo: "Mas espera um pouquinho, eu passei no Ipiranga, um monte de casa, tudo com chopeira de vocês, mas o cara não trabalha com chopp."
Ele disse, fica quieto, isso aí é um fator psicológico. Tem a casca, né? Tem a casca, mas só pelo fato da chopeira estar em cima do balcão, o cara se acha na obrigação de continuar fiel à marca. Olha só, que uma... E eu disse, estratégias de mercado, estratégia de mercado, exatamente. Estratégia de mercado. E eu digo, puxa vida, mas aprendendo. Uma vez o seu Vicente pegou e me perguntou assim, Luiz, por tudo que você conhece hoje, você fez algum estágio dentro do industrial? Eu digo, não fiz. Foi só pura curiosidade no mercado. Porque no mercado é que você aprende. Claro. Né? E dada, sabe, essas divergências entre Brahma e Antártica, como que foi esse contato entre as duas empresas a partir do momento em que elas se fundiram? Olha, francamente falando, eu não tenho nem muitos dados assim, né? Como é que se diz? Os funcionários da Brahma e da Antártica, como que foi a interação entre vocês? Olha, francamente falando, eu continuo lhe dizendo que eu não tenho muito, digamos, eu não tive muita influência, digamos assim, ou contato mesmo com esses funcionários, porque, na realidade, a coisa aconteceu lá em cima, e aqui embaixo a gente ficou, quer dizer, continuei na minha, né, com a minha equipe, e o pessoal da Antártica agindo nas revendas deles, e a gente não tinha, digamos assim, porque não houve, assim, digamos, uma apresentação, digamos assim, olha, o negócio é o seguinte, hoje nós, né, Antártica e Brahma, tudo é a mesma coisa. Não aconteceu essa coisa, foi muito assim a parte, quer dizer, na parte administrativa, na cúpula superior, e depois, logicamente, que eu mantive um pouco mais de contato com o pessoal da Antártica, quando o Jorge Augusto me pediu aí um trabalho, um levantamento, digamos assim, mais criterioso em relação à consumação de chopp, tanto Brahma, Antártica, como Skol, né? E aí eu tive que fazer esse trabalho junto às revendas, né? Tive que trabalhar aí, fiz uma consolidação de consumo, né? E para a gente sentir exatamente a posição de cada marca no mercado, né? E aí foi quando eu tive um pouco mais de contato com o pessoal mais revendedores da Antártica, que não é nem funcionário da Antártica, é revendedor, distribuidor, né? Bom, mas eu, francamente falando, eu não tenho assim maiores dados para pegar e oferecer em relação se o pessoal ficou temeroso, ou contente, ou descontente. Eu não tenho esses dados assim. E uma pergunta pessoal, entre cerveja e chopp, qual que o senhor prefere? Olha, eu prefiro, francamente falando, o chopp, ele só será bom se ele tiver grande rotatividade. Foi de uma casa que tenha grande rotatividade. Se a casa de chopp não tem um consumo alto, de pelo menos um barril, que era a nossa teoria, né? Que se a casa não vender pelo menos um barril por dia, então esse chopp realmente não tem grande qualidade. Por quê? Porque a partir do momento que você abre um barril, então você já tem que pegar e tentar consumir durante um dia, né? E entre um mau chopp e uma boa cerveja, ainda é preferível a boa cerveja. Com certeza. Né? Entre um mau chopp, porque, poxa vida, até mesmo no nosso refeitório, a gente notava a diferença, né? Então, às vezes, o nosso chopeiro lá levava um barril de 50 litros e ficava ali uns 20, lógico, ele não ia jogar fora, né? Ficava lá bonitinho, lá dentro do balcão refrigerado. Mas no dia seguinte, quando o expedito ia servir aquele chopp, expedito, esse chopp é de ontem, hein? E ele disse, é.
Mas a gente Porque já nota. por ele ficar aberto já muda o sabor? Já muda o sabor. Então, a partir do momento que entrou o CO2, né, no barril, depois, logicamente, que nesse sistema keg aí, que ele fica super vedado, tá, não tem problema nenhum, mas mesmo assim você já nota que ele fica um pouquinho mais pesado do que no dia anterior. Mas é tão rápido assim, exatamente. Um dia, 2 já é suficiente para você notar. Eu acho que às vezes é você que ficou com o paladar muito apurado, exatamente. Às 6 da manhã fazendo Pelo degustação. amor de Deus, e degustar o levedo da cerveja. Meu Deus do céu, que aquilo lá tem um gosto ruim, a beça, né? Como que é feito esse? É o levedo da cerveja. Então é aquele produto que é retirado lá da cerveja, da cevada mesmo, né? Então, que fica lá no fundo do tanque. Então, aquilo lá é reaproveitado. Então, e muitas vezes aquilo lá era até vendido para os laboratórios. Então, é o levedo da cerveja, que é a vitamina A, né? Né? Então é aquele levedo que você tem que pegar e degustar também. Também nesse horário? Nesse horário. Eu acho que era o levedo, sim. Então, uma coisinha simples, que é só para você... E quando o senhor ia fazer isso às 6 da manhã, o senhor já tinha tomado café ou não podia ter nada? Não podia tomar. Não podia tomar café. Só vai tomar café depois. Então, saí de casa, saí de às 4 horas da manhã, 4h30, para chegar em Guarulhos. Nossa, antes das sem 6. nada no estômago, Sim, experimentando. Tem que ser muito. forte. Tem. Apesar que é pouco, né? Não é pouco. Que... Não. É uma quantidade muito pequena. Mas realmente a gente faz com carinho, né? E você estava falando dessa coisa do abre o barril, né? Do chopp, se não for uma casa que vende muito. Normalmente o barril é de quantos litros? O barril, o nosso era de 30 e de 50. Barril de 30 e de 50. Porque tem muitas casas de chopp aí que não vai ter, digamos assim, uma grande consumação, mas pelo menos um dia pelo outro você subtende que vai gastar 30 litros por dia, né? E lógico que tendo o barril de 30 é mais fácil, né? Para o ponto de venda administrar essa coisa, para não deixar o produto envelhecer muito. Por quê? Porque tem muitos pontos de venda que tem uma garrafaria extraordinária. Então, você tem interesse. E o chopp você coloca ali como carro-chefe, para segurar aquele ponto de venda, né? E de modo que, muitas vezes, nós, aqui em São Paulo, a Brahma, por exemplo, a Antártica já não tinha um controle assim muito forte em cima desse consumo. Nós não. Se não consumisse 900 litros, a gente mandava retirar. Então, para alguns pontos de venda, era uma situação muito antipática. Por outro lado, moralizou também muito o produto. Isso foi muito bom, porque moralizou muito o produto. E o que distingue, por exemplo, de cerveja de chopp é exatamente a não pasteurização do chopp, né? É aquele produto cru, tanto que a nossa diretoria nunca aceitou modificar essa coisa, né? Da semi-pasteurização, né? Que não existe. O chopp, tem que ser mesmo cru. Desceu lá do tambor, vai direto para a câmara fria, né? E tanto que a gente sempre falava o seguinte, que até o próprio transporte deveria ser refrigerado, né? Porque, sei lá, às vezes você carregava esse caminhão aqui em Guarulhos e vai para Taubaté, digamos assim, a Dutra congestionada, aquele calor violento. Então, depois nós, inclusive, modificamos, digamos assim, esse transporte. Hoje tem que ter uma lona térmica, porque se não tiver a lona térmica, não viaja. Entendi. Você entendeu?
Então, hoje é obrigatório a lona térmica, porque já melhora bastante, né, a conservação do produto. Então, essa questão da cota mínima de 900 litros, realmente moralizou muito o nosso produto. E de modo que, às vezes, poderia ser uma situação antipática para o ponto de venda. Entretanto, ele tinha que aceitar. Por quê? Porque nós estávamos preservando o ponto de venda dele, né? Quer dizer, a preservação da qualidade do produto. Isso é que é importante. E, Sr. Luiz, entre o chopp claro e o chopp escuro, qual que o senhor prefere, assim, da sua preferência? Não, eu prefiro mais o chopp claro, né? O chopp claro. Porque o chopp escuro, logicamente, que tem, digamos assim, momentos, né? Momentos que você vai numa noite, está muito fria, você vai numa pizzaria, aí você comer uma pizza com chopp escuro, realmente tem uma outra tem uma outra conotação, né? Mas que eu também adoro o chopp escuro. É muito bom. Atualmente os barris são todos de metal, né? Tudo de aço inox. Isso. Quando o senhor entrou já era ou ainda era? Não, quando eu entrei na companhia, o nosso barril era de alumínio. E, em janeiro, outubro, novembro e dezembro de 74 foi quando entrou o barril de aço inox, que na época era importado. Nós tivemos aqui na fábrica do Paraíso 6.000 barris, por exemplo. A primeira importação nossa, 3.000 de 30 e 3.000 de 50. Aí nós começamos, em 74, por exemplo, nós já começamos a fazer a transformação de todo o sistema, né? Porque anteriormente, mesmo o barril de alumínio, ele tinha o tal do pé de forquilha, você fazia isso, né? Porque a tampa do barril era exatamente uma rolha, né? Era uma rolha. Então você pegava e colocava aquele pé de forquilha. Se você não tivesse muito cuidado, o primeiro chopp já vinha em cima de você. Então, mas era barril de alumínio. A Antártica era barril de madeira. A Antártica era barril de madeira, na época. Nessa época de 74? 74, 75, E a Antártica mesmo veio mudar já na década de 80, se não me engano. E a Brahma já desde a década de 80? E a Brahma desde 74, inclusive o Rio de Janeiro também. No Rio foi também na mesma época. A troca foi na mesma época. Era um barril alemão, inclusive. Era tudo importado. Hoje não, hoje já faz algum tempo que tem marcas nacionais. E Sr. Luiz, essa coisa do barril de madeira, do barril de alumínio, né, essa passagem, é porque a conservação é melhor? Como que... Ah, sim, a conservação muito melhor. Então, digamos assim, um produto altamente perecível, né, o chopp, né, altamente perecível. Então, você não pode ter, digamos, um barril na época, eles utilizavam algum produto para vedar. Quer dizer, esses produtos, eu não sei o que seria, não é da minha época, né? Mas eles tinham um produto para vedar internamente. E isso também não era muito recomendável, em virtude do chopp ser um produto cru, né? Então, e a gente costumava dizer que ele era tão perecível quanto o leite, né? O leite também, se você não tiver uma boa asepsia naqueles maquinários, então ele poderá se estragar facilmente. E a mesma coisa é o chopp extraordinário. Teve até um caso interessante aqui que a Priscila, a psicóloga da companhia, nos contou que foi exatamente essa a razão pela qual ela foi contratada. Porque todo funcionário, quando pede demissão da companhia,
ele faz o relatório, e esse relatório ele vai passar lá pela diretoria, né? O diretor vai ter que pegar e ler aquilo lá e bater um papo também com o funcionário. Aí o funcionário chegou aí e tal, fez o relatório, aí o doutor Alvo chamou, fulano, o que aconteceu? Está, porque sabe o que acontece? É que eu sou um camarada que eu nasci e me criei na roça, sempre produzindo alguma coisa. Eu estou aqui há mais de um ano só lavando tinas. Isso não é serviço para um homem. Eu não produzo nada. Aí, moral da história. Era o cidadão mais importante dentro daquele processo. Por quê? Porque ele fazia bem feito. Nunca houve uma contaminação, nunca houve uma reclamação que o produto tivesse estragado nas mãos daquele cidadão. Só que alguém esqueceu de falar para ele a importância do trabalho dele. E foi por isso que o doutor Alvo, agora eu quero que contrate uma psicóloga exatamente para bater esse papo com os funcionários, né? Quer dizer, isso é realmente de grande importância, né? Então a Priscila contou essa história para a gente lá. E o senhor se aposentou em que ano? Eu me aposentei agora, em agosto. De 2005? 2000. Na realidade, eu me aposentei no finalzinho de 2004, né? Mas eu fiquei trabalhando até agosto de 2005. Lá na Moca? Sim. No prédio da antiga Antártica? Sim. Mas eu estava fazendo a área do interior, né? Eu fiquei mais de 3 anos no interior, fazendo Baixada Santista, Vale do Paraíba, E esse Campinas. que o senhor fala fazendo, o senhor viajava? Viajava. Aí chegava na revenda, então, aí você pega lá, vê os problemas que estão acontecendo no mercado, ou conquistar mercado, e vamos à luta. Seu Luiz, assim, a gente estava falando tanto do chopp, né, dessa... Uhum. E aí eu estava pensando que a gente não tem propaganda, né, de TV, mesmo em revista, assim, não tem sobre o chopp, tem sobre a cerveja. Mas você notou que veio ultimamente, nesses últimos anos, a Brahma colocou uma mídia também do chopp, né? Principalmente, sim, lá no Vale do Paraíba, por exemplo, onde a Geochopp desenvolveu uma chopeira muito prática, chama-se Frescor Balcão. Frescor Balcão. Então, é uma chopeira simples, né? Porém, o pré-resfriador já está ali, porque embaixo já fica o espaço para o barril e ela gela maravilhosamente. Chama-se Frescor Balcão. E o pessoal estava querendo lá, por exemplo, um letreiro com o mesmo slogan que a Brahma lançou. Se o bar é bom, o chopp é Brahma. Isso aí é realmente extraordinário. E é muito significativo, né? Quer dizer, é lógico que o ponto de venda com uma propaganda dessa, ele tem probabilidade de atrair muito mais cliente, né? Claro. Se o bar é bom, o chopp é Brahma. Porque o chopp é assim, que se pensa que o consumo é maior realmente nos bares, nas casas noturnas. Sim. Que é muito... quem gosta muito, quem aprecia muito e que acaba comprando para uma festa em casa, né? Sim. E então hoje, por exemplo, já tem essas... Aqui mesmo em Moema tem uma loja aí que vende, né? Para particular, aquela chopeirinha. Que é a loja da Brahma, né? Da Brahma, exatamente, aí na Rua Canário. E eu fui lá na inauguração, então eles estavam também querendo inaugurar o museu, né? Isso. O museu, mas a gente não tem muito material. Então as meninas até dei entrevista lá, eu tentei conseguir, andei nas revendas mais antigas, ver se eu conseguia torneiras velhas. Mas não tem. Agora, fui na estalagem, a estalagem lá o Manuel tem, tá? Mas ele tem uma decoração, mas é dele. Eu nem vou cogitar, de pegar uma daquelas lá. E o pessoal aí da Moca também não tinha muita coisa, não sei se a Antártica... Que a Antártica tinha o museu dela aí. Não sei como é que está essa coisa, viu?
Então, seu Luiz, nesses 40 anos, né? Ligado ao shopping. O senhor, assim, quais foram as maiores mudanças que ocorreram? As maiores mudanças em relação a que período? Nesse período, assim, até em tecnologia, em material. O senhor acha que teve muitas ou foram poucas? Teve, inclusive, foi criado dentro da companhia, dentro do comercial, o setor VIP, né? Então, o setor VIP tem dado um bom destaque para o shopping, inclusive foi criado também a Real Academia do Shopping, que é a Real Academia do Shopping. Eu até participei de algumas, esse ano passado mesmo, eu participei aqui em Guarulhos de várias visitas à fábrica. Então, porque o pessoal faz uma seleção, né? Então, o pessoal da Real Academia chega na revenda e quais são as suas casas que podem atingir essas características. Então, porque eles têm que atingir uma característica, né, de dar um bom tratamento ao shopping. Na casa de um bom volume, onde o cidadão se preocupa com alguns detalhes, principalmente de higiene, né? A higiene é primordial, é primordial. Então, a revenda elege alguns pontos de venda. E aí, esse ponto de venda é visitado por uma moça que tem aqueles conhecimentos todos e faz lá um desafio, digamos assim, se o cidadão realmente atender aquelas características, então ele será um candidato, né, a ser reconhecido pela companhia como como é que ele chama, meu Deus? Tem um nomezinho técnico, onde ele recebe um certificado da Real Academia do Shopping, né? Então, isto a gente faz no ponto de venda, essa entrevista, depois a revenda promove, digamos, o Dia do Consumidor, né? Então, esse pessoal é convidado. Aí vai lá, assiste lá um vídeo, e é oferecido um coquetel, e de modo que é um trabalho assim muito gratificante. Quer dizer, essas são as modificações que eu achei extraordinárias, porque queira ou não queira, isso aí dá uma nova, digamos assim, uma nova visão do ponto de venda. Porque antigamente o pessoal não fazia essa coisa, não. Por exemplo, um exemplo foi aqui no Paraíso. Então, a gente querendo prestigiar os pontos de venda e até mesmo angariar alguns da concorrente, né? Nós inventamos de dar um curso para chopeiro. Curso para chopeiro, que isso não existe. Porque depois eu explico por quê. Tá. Aí eu peguei e tal, o industrial montou uma sala, todo bonitinho, com chopeiro lá, tudo legal. Fizemos convite e eu fui nas casas de chopp fazer o convite. Teve um dia que só tive um visitante, passou lá para devolver o convite, que ele não podia ficar, que ia para o enterro do sogro dele. Ah, tá bom. Aí o meu gerente comercial disse: você acha que não soube formular o convite? Eu digo: olha, mas tudo bem, eu vou retornar. Retornei nos pontos de venda. Não, eu não mandei não. Não mandei porque essa porcaria sai aí de qualquer jeito. Abriu a torneira e sai, tem que sair. Agora o cara vai chegar aqui com um diploma da Brahma, vai querer me cobrar o dobro do que ele está ganhando porque ele está diplomado da Brahma. Olha a mentalidade. Olha só a mentalidade, né? Então, e hoje com essas novas técnicas que foi introduzida através do pessoal VIP, né, dando uma nova, digamos assim, uma roupagem, inclusive nas próprias chopeiras, né? As chopeiras, então os fabricantes têm dado, né, porque existe a concorrência, né? Cada um quer apresentar um material melhor do que o outro, né? E mais funcional.
logicamente. E com a força que o pessoal da Hell Academia vem dando, então essa foi a mudança maior. E com essa nova mídia aí, até poucos dias estava passando, né? Se o bar é bom, o chopp é Brahma e tal. Então isso é muito bom. Então isso vem nos dar maior credibilidade. Com certeza. Seu Luiz, o senhor fala com muita satisfação sobre o chopp, né? Sobre o seu trabalho. O senhor pensou em fazer outra coisa que não fosse... Não, dentro da companhia não. Não, dentro da companhia não. Porque eu me identifiquei, tá? Eu me identifiquei. Inclusive, eu tive um gerente, e quando eu estava fazendo esse trabalho para o Jorge Augusto, que eu falei agora há pouco, eu andando na área noturna da Moca, né? Porque ali hoje está realmente um reduto, né? De chopp. E eu comecei a procurar um ex-colega nosso, que ele foi meu gerente, o Milton Dalimole. E o Milton era aquele camarada que gostava muito do chopp, né? Então, para ele, o fator chopp, para ele tinha que estar sempre em primeiro destaque. Bom, mas aí ele saiu da companhia para ir gerenciar uma revenda. Lá na revenda e também não se combinou muito lá com o sistema de revenda. Aí ele saiu para ir para a área de automóvel. Então, eu sabia que ele morava ali no Tatuapé. Aí ele pegou, e eu perguntava, me diga uma coisa, vocês conhecem o Milton Dalimole? Ele tinha uma agência de automóvel, assim? Não sei, eu não conheço. Aí eu passei num bar, mais ou menos, lá na Emília Marengo, mais ou menos assim, 00:30, né? E o barzinho muito bonitinho e tal, bem montado. E aí eu digo, vou entrar aqui, acho que o meu está por aqui. Não deu outra, ele estava na fila do caixa lá para pagar a conta. Aí eu bati a mão no ombro dele, Luizinho, ele me chamava de Luizinho. Luizinho, não venha me dizer que você está trabalhando na Brahma. E aí eu peguei, apontei para o outro lado da rua, o Celta da Brahma estava lá do outro lado. Aí ele pega e diz assim, olha, Luiz, eu vou te perguntar qual é o segredo de ficar tanto tempo nessa empresa. Porque eu não consegui. Não consegui a pressão que existia. Eu digo, Milton, não tem segredo nenhum. Não tem segredo nenhum. Basta que você coloque uma pitadazinha de amor naquilo que você faz. O cara se abraçou comigo, chorou. Não, mas é isso mesmo, e não sei o quê. E essa história eu contei outro dia, quando me fizeram uma homenagem lá na Moca, né? E de modo que muita gente que estava lá ainda lembrava do Milton, né? Os revendedores mais antigos, né? E de modo que tudo isso é muito gratificante, viu? É muito gratificante. É o reconhecimento. Então, eu peguei e falei nessa reunião lá, eu falei o seguinte, a única coisa que me gratifica por todo esse tempo que eu trabalhei na companhia é que a minha consciência não me cobra nada que eu tenha deixado de fazer em prol dessa empresa. Primeiro, porque é uma obrigação minha. Segundo, em respeito a mim mesmo como profissional. E, em terceiro lugar, em respeito ao ponto de venda, que é quem paga o nosso salário. Os revendedores aplaudiram. Não, mas é isso mesmo. É verdade. E eu acho que é bom. Acho que é muito bom. E, seu Luiz, assim, para o senhor, qual é o produto símbolo da Brahma? O produto símbolo da Brahma, eu acho ainda a Brahma Chopp. A Brahma Chopp, inclusive eu estive no Rio, eu fiquei uma semana lá no Rio, participando de um workshop do chopp, né? E à noite a gente saía para visitar aquelas casas de chopp. Aí nós fomos lá no museu da Brahma, ainda lá na Marquês de Sapucaí.
E foi colocado para nós lá aquele disco que acho que todos vocês já tiveram a oportunidade de ouvir, né? De quem é mesmo, meu Deus? Que cantou pela primeira vez o Chopp na Garrafa. Foi num carnaval, não sei se foi de 1934. Ari Barroso, é. Acho que é Ari Barroso. Acho que isso aí foi do carnaval de 1934, se não me engano. Né? Então, o Chopp na Garrafa. E era a Brahma Chopp, né? Então, eu acho um produto símbolo. Agora, o carro-chefe mesmo, eu ainda acho que é o Chopp, né? É o Chopp. O Chopp realmente tem digamos assim, uma conotação muito diferenciada, principalmente do pessoal que tem, digamos assim, o hábito de visitar o ponto de venda. O Elídio Raimundo, da Moca, por sinal, eu fiquei muito contente um dia desse, um depoimento que ele estava dando, que se ele hoje trabalha com a Brahma porque eu acreditei nele. E acreditei sem ir no bar dele. Porque ele já tinha tentado junto com a Revenda, tinha tentado junto da companhia, não tinham colocado o Chopp na casa dele. Vocês conhecem lá na Moca, na Isabel Dias? O bar do Elídio. Então é conhecidíssimo, né? E ele veio na companhia e tal, e eu fiquei muito sensibilizado e tal, porque ele citou as melhores casas de chopp de São Paulo que ele frequentava, e, no entanto, se ele um dia tivesse que trabalhar com chopp, tem que ser com chopp Brahma. Eu digo, então tá bom. Aí eu mandei o promotor lá, ele abre o processo dele e traz. E por que ele não conseguia? É porque o pessoal achava que uma casa muito insignificante, muito pequena, só um balcãozinho assim, e o pessoal tomando chopp de pé. E ele louco para vender. Exatamente, mas quer dizer, isso não é argumento, né? Tamanho não é documento, como se diz. Se fosse assim, no Rio de Janeiro, o bracarense não vendia 20 mil litros de chopp, que só tem a passagem do garçom. O garçom passa aqui e pede o chopp e traz aquelas porçõezinhas e vai colocando numas tabuazinhas assim por fora, pregado na parede, para o cliente, lá no Rio. Chama-se bracarense. O pessoal toma chopp de pé aqui no calçadão. E vende uma média de 20 mil litros de chopp. É extraordinário, viu? Então, um Barléu. O Barléu, se você for analisar a estrutura física do Barléu, né? Hoje a gente poderia dizer um boteco, né? E, no entanto, está lá. Com aquela, e foi onde digamos assim, o Hermes fez o seu, como é que se diz? O seu quartel-general, né? Em cima de um marketing que ninguém tinha pensado ainda, usando um copo diferenciado de todo mundo, que é o caldeireta, e esse caldeireta realmente é o copo ideal, tanto que o pessoal depois que veio depois dele, né? Desculpa. O próprio original, o pessoal se baseou pelo Barléu, né? Quer dizer, porque você já prestou atenção, o caldeireta, então ele é largo de baixo até em cima, né? Por quê? Porque aquele creme, eu costumo dizer que o chopp da Brahma não tem espuma. Eu quero um chopp sem espuma, ou com espuma. Eu digo, não, o chopp da Brahma tem creme. Porque de acordo com como você tira, então ele fica cremoso. E aquele creme aqui vai segurar exatamente o CO2 que está alimentando aquele produto, aquele líquido, né? E não deixa escapar. Aí é que está o segredo do chopp e de você degustar bem. E, São Luís, assim, na verdade, o senhor melhorou a minha pergunta, né? Que eu tinha falado qual era o produto símbolo. E, assim, melhorando, que o senhor agora me deu uma aula, qual o produto símbolo da Antártica para o senhor e qual o carro-chefe da Antártica? Eu acho que é a faixa azul mesmo, viu? É a faixa azul. Porque essa cerveja, ela é muito tradicional, sobretudo nessa área aqui de pizzarias, né, do Bexiga, as pizzarias da Moca. Pode não ter chopp, mas
A faixa azul está lá. Tá lá. Exatamente. Então, é aquele casamento muito, muito bonito que a colônia italiana fez, né, com a Antártica, e todos eles gostam de tomar Antártica. Então, ali é o carro-chefe dela. E, seu Luiz, como é que foi para o senhor a notícia quando o senhor soube da Interbrew? Eu acho que a Interbrew só tende a fortalecer o nosso mercado interno. Porque era uma invasão muito grande de outras marcas, né? E isto veio trazer, eu acho que veio, como é que se diz? Frear, brecar a entrada desses produtos, né? Vendendo, desculpa, por preços até muito inferiores. Você quer uma água? Quero. Vamos beber um pouquinho? O carro-chefe da Antártica, a gente terminou de falar disso, da Interbrew. É da Interbrew, nós estamos falando. Exatamente. Então, eu acho que a grande jogada comercial aí foi exatamente esse fator de brecar mesmo a entrada desses produtos, muitas vezes competindo de um preço assim muito inferior ao nosso, né? E de modo que eu acho que a gente tem tudo aí para dar certo, E, seu Luiz, assim, nesses seus anos de companhia, qual foi o momento mais marcante para o senhor? Ou mais de um? Não, tiveram vários momentos marcantes. Principalmente aquele que você se sente útil, né? Se sente útil dentro da empresa. Por exemplo, quando o Grupo Garantia assumiu, o Greco, era um assessor da diretoria, me chamou e disse: olha, Luiz, a companhia tem a obrigação de te dar uma satisfação nessa mudança aí, que você viu que o serviço de chopp foi extinto, e você foi quem deu o grande pontapé em todo esse desenvolvimento do chopp. Porque hoje a diretoria acha que o chopp está funcionando redondinho. Mas tudo isso foi graças a você. Eu digo que nada, Greco. A mim nada. Foi graças aos investimentos que ela fez. Você viu que nos últimos anos, na sua gestão mesmo aqui à frente do comercial, quanto dinheiro foi injetado no mercado? Aí ele disse: eu não aceito o que você está me falando. Porque não adiantava ela colocar um monte de dinheiro no mercado se não tivesse uma pessoa para pegar e direcionar esse investimento. E você foi quem direcionou. Porque tinha revendedor que ficava louco comigo, né? Porque eles queriam, por exemplo, que eu colocasse chopp, móveis luminosos em determinados pontos. Eu chegava lá, analisava e dizia: não dá, não dá. Porque você tem que pegar e ter coerência, né? Do retorno daquilo ali. Quer dizer, que nem sempre você acerta, mas, sei lá, se você analisar bem, você terá maior probabilidade de acertar. E aí ele disse: e quem era essa pessoa que pegava e fazia essa análise de mercado? Era você. E eu digo: bom, se pensar por esse aspecto, eu aceito. Porque é uma responsabilidade. É uma responsabilidade. Você, por exemplo, fazer analisar um ponto de venda que te pede um investimento lá em cima, que você, para viabilizar o investimento, seria necessário que essa casa vendesse pelo menos 5 mil litros de chopp por mês. Quer dizer, 5 mil litros de chopp é um volume elevado, né? Então, mas é o risco que você corre, mas você tem que analisar vários aspectos da coisa. Quem é que está à frente daquilo lá? Se a pessoa realmente tem um projeto de atingir
um determinado público, né? O que ele vai oferecer a esse público. E de modo que e a confiabilidade, inclusive, em conhecimentos de experiências anteriores. Tudo isso você tem que levar em consideração. E eu sempre fazia isso aí. E eu sempre fazia isso. Seu Luiz, nós estamos chegando ao final. O senhor gostaria de falar alguma coisa que o senhor lembra que nós não perguntamos, que nós não tocamos, que o senhor acha importante estar colocando? Algum momento, alguma situação? Não, a única coisa que eu quero colocar aqui, que eu me sinto muito gratificado, é por eu ter conseguido chegar onde cheguei. Ou seja, me aposentar na companhia, porque eu não tenho curso superior. E muitas vezes, nas avaliações que faziam comigo, me perguntavam, como é que você chegou a gerente de vendas? Eu digo, não sei, eu acho que foi trabalhando. Não, porque você não tem curso superior, você já está velha. Coisas dessa natureza, né? Aí eu sempre, dentro da minha simplicidade, porque eu nunca... A arrogância comigo não existe. Nunca existiu. Nem diante do meu superior, da empresa, nem diante do cliente. Eu sempre procurei respeitar muito o cliente. Então, sempre saber ouvir o cliente, né? Trazer esse cidadão para o nosso lado, que não é uma tarefa muito fácil. Mas, graças a Deus, eu sempre tive sucesso. E por esta razão eu sou muito grato. Inclusive, um dia desse me fora perguntado se eu tinha algum recalque em relação à Brahma, que ela tenha deixado de fazer alguma coisa por mim. Eu digo, não, muito pelo contrário, só tenho muito agradecimento. Porque foi essa empresa que me deu a oportunidade de construir o maior patrimônio que eu tenho na minha vida, que é a minha família. E eu devo a ela, com a graça de Deus. Então, era só isso que eu queria acrescentar. Porque é o que eu penso. E, seu Luiz, assim, como é que o senhor vê assim, a Ambev, né, hoje, fazendo esse resgate da história dela, organizando um acervo, chamando funcionários e ex-funcionários para estar dando um depoimento, ouvindo essas pessoas? Como é que o senhor vê isso? Eu vejo com muito carinho, porque, na realidade, uma empresa só se faz com história, né? E a história contada, muitas vezes, ela tem uma conotação muito forte em relação ao estímulo de outros funcionários, de novos funcionários que estão entrando, né? Então, que esses funcionários vejam tudo isto com carinho, com amor, para que um dia também eles possam chegar ao topo da sua carreira e executar a sua profissão com carinho, com amor. Então, eu vejo isso com muitos bons olhos exatamente por isso. Porque é triste, por exemplo, muitas vezes ser colocado fora um material que poderia ser até utilizado mesmo em nome da própria empresa, né? Então, o Telmo da Continental, por exemplo, ele foi ao Rio em busca de material, né, assim, histórico, para poder pegar e montar, digamos assim, uma Continental, onde ele desenvolveu uns quadros maravilhosos, onde você via Getúlio Vargas sentado tomando Brahma. Quer dizer, isso tem um valor extraordinário, né? E ele conseguiu recuperar muito material nesse sentido, né? Fábricas antigas, como que o pessoal transportava esse produto. E de modo que eu acho isso extraordinário, viu?
E vocês estão de parabéns. Obrigada. E façam com amor, com carinho, porque realmente é uma empresa... Hoje não é mais uma empresa nacional, hoje como é que se diz? É multinacional, né? E de modo que tudo isto é uma alegria muito grande a gente ver o resgate resgate histórico dessa empresa, né? Muito bom. E, Sr. Luiz, o senhor quer falar mais alguma coisa que nós estamos... Não. Não? Só. O senhor quer deixar um recado para a Ambev? Para a Ambev, olha, deixo sim. O material mais importante é o ser humano. Então, esse é a matéria-prima de uma empresa que tem uma abrangência como a Ambev. É o ser humano. Sr. Luiz, nós agradecemos muito o seu depoimento, que foi muito bom. Espero muito que tenha sido. obrigada. E eu é que agradeço a vocês, tá? E quando eu tiver a oportunidade, vou agradecer o Fred também, né?